Oi pessoal, você já sentiu que no carnaval algo muda no ar? Como se as regras do mundo afrouxassem? Como se as máscaras permitissem que verdades escondidas saíssem à superfície? Como se o caos fosse por alguns dias autorizado? Talvez te contem que o carnaval é só festa, bebida, exagero, mas essa é só a camada visível, porque muito antes de existir trio elétrico, escola de samba ou confetes, já existiu o rito. O que hoje chamamos de carnaval nasceu como um portal coletivo de libertação psíquica, um momento em que a sociedade suspendia a ordem para que o inconsciente pudesse respirar. Não era bagunça, era ritual de catarse, era magia social. Dos ritos pagãos ao carnaval. A raiz do carnaval não é cristã. Ela é pagã, agrícola, instintiva e profundamente mística. Na Roma antiga existiam as Saturnálias, festas em honra a Saturno, deus do tempo e da colheita. Durante esses dias, escravos se vestiam como senhores, senhores serviam os escravos e regras sociais eram suspensas e o excesso era permitido. Era a inversão da ordem, um retorno simbólico ao caos primordial, antes de um mundo ser organizado. Na Grécia, os rituais eram dedicados a Dionísio, deus do êxtase do vinho, do transe e da libertação da consciência. As pessoas usavam máscaras, dançavam até entrar em estados alterados e acreditavam que nesses momentos o deus possuía o corpo dos fiéis, ou seja, não era apenas festa, era a incorporação simbólica. Quando o cristianismo se expandiu, ele não conseguiu apagar esses ritos, então fez o que sempre fez. Absorveu e ressignificou. O significado da palavra. A palavra carnaval vem de carne vale, a Deus, a carne. Uma última liberação antes da quaresma, período de jejum e repressão. Mas, na prática, o povo continuou celebrando exatamente as mesmas forças antigas. Corpo, desejo, excesso, riso, erotismo, transgressão, o ritual apenas trocou de máscara. As máscaras quando o eu se dissolve. E aqui está um dos pontos mais ocultos do carnaval. A máscara não serve para esconder, ela serve para libertar. Nas tradições antigas, acreditava-se que, ao cobrir o rosto, a identidade comum se dissolvia e forças arquétipas podiam se manifestar. Por isso, em muitas culturas, feitas com máscaras, eram consideradas perigosas e sagradas ao mesmo tempo, porque quando o ego enfraquece, o inconsciente coletivo entra em cena. E é por isso que, até hoje, no carnaval, as pessoas fazem coisas que nunca fariam. Se permitem desejos reprimidos, rompem limites sociais e vivem romances que parecem fora do tempo. Não é só bebida, é psique em estado de permissão. Os arquétipos que despertam no carnaval. Esses arquétipos não são personagens externos, eles são forças internas da psique humana que ganham permissão para emergir quando a ordem social enfraquece. Por isso, eles aparecem em máscaras, fantasias, comportamentos e desejos. O louco, a alma livre e sem consequências. O louco representa a parte de nós que quer viver sem cálculo, agir por impulso e se jogar na experiência. É o arquétipo do início, do risco, do salto no desconhecido. No carnaval, ele aparece quando a pessoa diz só hoje. Eu não vou pensar no amanhã. O louco é libertador, mas sem consciência também pode ser autodestrutivo. Ele quebra padrões, mas não constrói estruturas. A prostituta sagrada, o corpo como templo. Esse arquétipo vem de cultos antigos onde a sexualidade era vista como ponte com o divino, não como pecado. A prostituta sagrada representa prazer sem culpa, erotismo como força vital, magnetismo, sedução e entrega. Ela não é sobre promiscuidade,
É sobre poder de atração e troca energética. No carnaval, ela aparece quando o corpo vira linguagem e quando dançar, tocar e ser visto vira parte do rito. É a lembrança de que o corpo também é espiritual. Mas quando esse arquétipo é vivido sem consciência, vira vazio, uso do outro e carência disfarçado de liberdade. O animal, o instinto puro. O animal é a parte de nós que não é moral nem racional. É instinto, fome, desejo, defesa e impulso. Nos rituais antigos, virar animal simbolizava voltar à natureza original, antes das regras sociais e das máscaras do ego. No carnaval ele surge na agressividade, na libido, na competitividade, na euforia. O animal é força de vida, mas se não for integrado à consciência, ele domina em vez de servir. O rei, o ego exaltado. O rei é o arquétipo do poder, da grandeza, da autoafirmação. No carnaval ele aparece em fantasias de realeza, desejo de ser visto, necessidade de aplauso e sensação de hoje eu sou alguém especial. É o ego querendo se sentir importante, admirado, desejado. O rei é saudável, é autoestima. O rei ferido vira soberba, vaidade e necessidade constante de validação. O demônio, o desejo que não pede permissão. O demônio não representa o mal, representa o desejo que rompe repressões. É o arquétipo da tentação, do proibido, daquilo que a moral tenta conter. No carnaval ele surge como impulsividade, transgressão, quebra de limites e vícios que voltam à superfície. Ele revela aquilo que foi negado o ano inteiro. Por isso ele é tão assustador e tão necessário de ser reconhecido. Aquilo que não é visto nos governa por trás. A deusa, o feminino primordial. A deusa é a energia da fertilidade, criação, beleza, magnetismo e poder do corpo e da intuição. Ela aparece nas rainhas de bateria, nas musas, nas figuras femininas celebradas, mas também aparece na mulher que se reconecta com a sua própria força, sua sensualidade e presença. A deusa não pede desculpas por existir, ela ocupa o espaço. Mas, quando esse arquétipo é distorcido, a mulher vira apenas objeto de consumo, não expressão de poder. Portais internos. O carnaval é perigoso porque abre portais internos e também é sagrado porque revela o que vive escondido em nós. Ele mostra que somos apenas seres racionais e civilizados. Somos feitos de instinto, desejo, delírio, beleza, sombra e fome de liberdade. A questão espiritual não é eliminar esses arquétipos, é integrá-los com consciência, porque aquilo que você não vive conscientemente, o inconsciente vive por você. O que é catarse e por que ela é tão necessária? A palavra catarse vem do grego catarsis, que significa purificação, limpeza, descarga emocional, mas não é uma limpeza calma, é uma limpeza pelo excesso. Nas tradições antigas, acreditava-se que emoções reprimidas viravam doença no corpo, obsessão na mente e rigidez na alma. Então, os rituais de catarse existiam para permitir que o ser humano chorasse, gritasse, dançasse, bebesse, risse e se desorganizasse temporariamente, para depois voltar ao equilíbrio. É como se a psique precisasse de tempos em tempos de um terremoto controlado para não explodir de forma destrutiva. Por isso os ritos de catarse sempre vinham antes de períodos de ordem, jejum ou disciplina espiritual. Primeiro você esvazia, depois você reconstrói. Sem catarse, a sombra se acumula, e sombra acumulada vira vício, violência ou autossabotagem. O lado espiritual perigoso do carnaval.
Quando milhões de pessoas entram ao mesmo tempo em estados de excesso, descontrole emocional, desejo e fuga da consciência, isso gera um campo psíquico coletivo muito específico. No ocultismo, esse campo é chamado de egrégora. O que é uma egrégora, em termos simples? Egrégora é um campo psíquico coletivo formado pela repetição de pensamentos, emoções e comportamentos ao longo do tempo. O carnaval cria uma egrégora gigantesca de excitação, permissividade, sensualidade e impulsividade. Isso não é bom nem mal por si só, é extremamente magnético. Obsessões espirituais e acoplamentos. Em estados de catarse intensa, a aura fica mais aberta. A pessoa está menos centrada no próprio eixo e mais no impulso do ambiente. Isso facilita acoplamentos energéticos, obsessões espirituais, amplificação de vícios emocionais já existentes, e por isso muita gente relata depois do carnaval cansaço profundo sem explicação, tristeza repentina, sensação de vazio, irritação, queda de energia vital. Não é castigo, é ressaca psíquica. Vampirismo energético, sem drama, mas com verdade. Onde existe multidão, emoção intensa, álcool e excitação sexual, existe também troca energética caótica. Algumas pessoas drenam energia sem perceber, outras oferecem demais sem perceber. Não é coisa de filme de terror, é simplesmente fisiologia espiritual. Campos energéticos interagem, se misturam, se desequilibram. Quanto mais você está sem limite, sem presença e sem consciência, mais vulnerável você fica a sair do eixo. Como atravessar o carnaval com consciência espiritual? Não é repressão, é soberania espiritual. Não é sobre fugir do mundo, é sobre não se perder de si mesma. Primeiro, defina sua intenção antes de sair. Pergunte internamente qual a experiência que eu quero viver hoje. Alegria, dança, conexão com amigos, expressão do corpo. Quando existe intenção, existe eixo. Quando não existe, a egrégora decide por você. Segundo, saiba a hora de ir embora. Quando a energia começa a ficar pesada, agressiva, sexualizada e caótica demais, o corpo sempre avisa antes da mente. Honrar esse sinal é autocuidado energético. Terceiro, depois da festa, é importante limpar o campo sutil, banho de ervas, água e descanso silencioso, aterramento. Isso evita que você leve para os dias seguintes emoções que nem eram suas. Quarto, não se julgue, observe. A espiritualidade não é moralista, ela é consciente. Não é isso é errado, é isso me fez bem ou não. A verdadeira iniciação não proíbe, ela ensina a perceber consequências energéticas. A verdade iniciática sobre o carnaval. O carnaval não é do mal, mas também não é neutro. Ele é um portal de liberação psíquica coletiva. Para alguns é cura, para outros é fuga, é desequilíbrio. Tudo depende de quanto você está presente em si mesmo, porque quando você perde o eixo, alguém ou algo ocupa esse lugar. O que o carnaval revela sobre nós? No fundo, o carnaval revela uma verdade que a espiritualidade séria conhece bem. Ninguém sustenta luz o tempo todo. A sombra também precisa de espaço para se expressar de forma consciente ou ela explode de forma destrutiva. O problema não é o carnaval. O problema é viver o ano inteiro reprimido e esperar que 3 dias deem conta de tudo que foi negado. Quando o rito perde o sentido espiritual, ele vira apenas excesso sem consciência. Mas quando você entende o que está por trás, percebe que o carnaval é, na verdade,
um espelho coletivo da alma humana, divina, caótica, sensual, ferida, criativa e sedenta por liberdade. Mensagem da energia do carnaval. Pajem de espadas. Eu chego para despertar sua mente. Não vim para te apagar, vim para te deixar mais vivo, mais curioso, mais atento ao que você sente e ao que escolhe. Observe, perceba, questione seus próprios impulsos. 3 de copas. Celebre sim, ria, dance, encontre seus iguais, brinde a vida. A alegria compartilhada é remédio para a alma quando nasce da conexão verdadeira. Cavaleiro de ouros. Mas caminhe com firmeza. Não se perca no excesso, não se apresse em se entregar a tudo que passa. Siga no seu ritmo, respeite seus limites, honre seu corpo como casa da sua consciência. 9 de ouros. Lembre-se do seu valor. Você não precisa se provar, se expor ou se desgastar para pertencer. Sua presença já é suficiente, sua energia já é preciosa. 10 de ouros. Proteja o que é sagrado para você, sua história, seus vínculos, seu futuro, sua construção espiritual. Nem toda diversão vale o preço da perda do seu eixo. Pajem de paus. Se permita sentir entusiasmo, leveza, vontade de viver. Eu também sou chama, criatividade, espontaneidade e movimento. Não apague sua alegria por medo. Pajem de ouros. Mas aprenda algo com tudo o que viver. Cada experiência deve te tornar mais consciente, não mais vazia. Transforme vivência em sabedoria. Rainha de paus. E atravesse tudo isso como quem sabe quem é, confiante, presente, dona do próprio corpo e da própria luz. Celebre como rainha, não como alguém que se perde para ser aceita. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Gratidão!